1 Reis, capítulo. Israel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Olha para você ver. O Nabote, ele tinha uma vinha que era herança dos pais dele. E o Acabe viu a vinha dele e ficou cobiçando a vinha de Nabote, que era herança de família, que foi passada a geração, que ele tinha herdado e que ia passar para os filhos dele. E Acabe cobiçou a vinha de Nabote. Cobiçou a vinha de Nabote. Ia pegar a vinha, arrancar todas as vinheiras para construir uma horta no lugar. Sendo que uva tem que ter o maior cuidado para cultivá-las. Tem que ter muito cuidado com o pé de uva, para ele poder pegar. É um cuidado assim muito grande. E é difícil pegar a uva, hein? Para plantar é muito difícil. Então ali tinha um cuidado ali naquela vinha. E o rei Acabe desejou e queria destruir. Ele cobiçou a vinha de tantas gerações de família que foi passando de pai para filho. Ele queria destruir a vinha para fazer horta no lugar. Veja bem, sendo que era rei, tinha tantas outras terras que ele podia muito bem fazer uma horta, mas não. Ele cobiçou a vinha de Nabote e queria comprar para arrancar todos os pés de uva para colocar uma horta. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. E o Nabote recusou. Para ele, o importante não era o dinheiro que o rei Acabe ia dar para ele, mas o que a vinha representava para ele, né? Porque era a herança de seus pais. E ele sentia amor por aquele lugar. Ele amava aquele vinhedo. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falará, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o Jezreelita, ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Olha pra você ver tanto que o inimigo é invejoso e quer roubar o que é teu. Ele já tinha a sua própria vinha, o rei Acabe já tinha a sua vinha, mas ele cobiçou a vinha de Nabote. Desejava a vinha da herança dos pais do Nabote. Ele cobiçou e queria a vinha para ele de todo jeito. Tanto é que Nabote recusou, porque era a herança de seus pais. Nabote recusou a vender, porque aquilo ali era de grande importância, porque era dos seus pais. O importante era porque era dos seus pais. E ele sentia amor por aquele lugar. Então, muitas vezes, o inimigo quer tomar o que é teu. Usa as pessoas para cobiçar o que é teu. A pessoa já tem de tudo. Mas mesmo assim, ela cobiça o que você tem. Assim foi o que o rei Acabe tinha tantas as coisas, tantas terras. Tinha outras vinhas, mas queria a vinha do Nabote para ele. Porque a inveja é muito grande. E Jezabel disse ao Acabe: Porque falei a Nabote, o Jezreelita, ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar.
Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. E Jezabel era tão perversa, que ela tramou contra a vida de Nabote, só para o rei Acabe herdar a vinha dele. O homem era um homem inocente, andava na presença de Deus, servia o Deus de Israel. E como ela sabia que Nabote tinha integridade, ela tinha que armar alguma coisa para ele poder ser morto e ele morrer pelo pecado que ele cometeu, sendo que ele não tinha pecado nenhum, mas ela teve que armar para ele poder ser morto e o rei Acabe herdar a vinha dele. Jezabel ordena a morte de Nabote, então escreveu cartas em nome de Acabe e a selou com o seu sinete. Ela pegou escondido o sinete do rei Acabe e selou com o selo do rei e enviou cartas aos sacerdotes, para incriminar Nabote. Isso foi tudo uma armação de Jezabel. Então escreveu cartas em nome de Acabe e a selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. E pondo de frente dele 2 homens, filhos de Beliel. Esses 2 filhos de Beliel, Jezabel tinha combinado com eles, né, para acusar o Nabote de o pecado. Falando, ela tinha decretado com o selo do rei, e essa lei só valia para os israelitas, esse jejum, que quem comesse alguma coisa cometesse a pessoa que comesse ia cometer um pecado contra Deus e essa pessoa ia ser morta. Então foi esse o plano de Jezabel perverso, para matar Nabote, porque o rei Acabe desejava sua vinha, cobiçava. Esses 2 filhos de Beliel, eles testemunharam contra o Nabote, dizendo, blasfemando contra Deus, que ele blasfemou contra Deus, falou que o Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Ela tramou para que o Nabote morresse apedrejado, e foi isso que aconteceu. E os 2 homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram com Jezabel lhes ordenará, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandará. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Eles mentiram, então, ou seja, o que ele tramou para ficar com a vinha de Nabote. Falou para os sacerdotes que Nabote tinha pecado contra Deus. Falou que ele tinha quebrado o jejum. Naquele tempo, o jejum, se o rei decretava que era para fazer jejum, as pessoas tinham que obedecer. Se caso não obedecesse, as pessoas morriam apedrejadas. Então eles tramou isso contra Nabote, para que fosse morto. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morreu, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para
descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para possuir. Depois que a Jezabel tramou a morte de Nabote, ela voltou e foi contar pro rei Acabe. Porque ele ficou depressivo, porque Nabote recusou dar a vinha dele que ele tanto cobiçava. Porque o rei Acabe cobiçou a vinha dele, sendo que ele tinha outras coisas, outras terras. Era rico, ele não precisava daquilo. Mas a inveja era tão grande, a cobiça era tão grande que ele desejava o que não era dele. Assim é conosco também. Muitas vezes você tem uma herança, tem seu marido, tem uma casa bonita, tem um carro do ano, tem um serviço bom, ganha bem, mas o amiguinho do lado ali, o vizinho do lado, tem inveja de você, da sua vida, deseja as suas coisas, quer o que você tem. Às vezes ele tem tudo na casa dele, tem carro, tem casa, é casado, mas mesmo assim a inveja é tão grande que ele vai achar que o seu é melhor do que o dele. A inveja é tão grande que ele vai achar que você não merece e é que ele merece. E ele vai cobiçar e desejar o que é teu. E vai armar. O inimigo vai usar ele para armar contra você, para tomar o que é teu. Porque o inimigo, ele não dorme. Ele não dorme e não descansa. Ele não dorme e não descansa. Ele quer sempre roubar o que é teu, sempre tomar o que é teu. Usa mesmo alguém do seu lado para armar contra você, desejando o que não é dele. E faz você se sentir encurralado. Mas Deus está dizendo esta noite, hoje eu vou entrar com providência na sua vida e vou acabar com a graça do inimigo. Ele não vai tomar o que é teu. E o que ele tomou, o que é teu, ele vai ter que devolver. Vai ter que devolver. Hoje mesmo ele vai ter que devolver. Não vai ficar consequências na sua vida. Porque Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo tomou. Tudo que o inimigo tomou, ele vai devolver para você em dobro. Até mesmo aquilo que ele está desejando agora. O que ele está desejando agora não é dele, não pertence a ele, pertence a você. E tudo que ele cobiçar, Deus vai entrar com providência. E ele não vai conseguir tomar. Guarda essa palavra no teu coração. Amém.